Graça e paz no nome de Jesus, irmãos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 7. Vamos ler todos juntos o versículo 14 do capítulo 7 do profeta Isaías. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, o Senhor mesmo e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Pai amado, Deus eterno, nós queremos te agradecer, Senhor, que creem no mesmo Deus, foram alcançados por essa tão magnífica graça, para te adorar o teu santo nome. Nós confessamos os nossos pecados, entoamos cânticos e hinos de louvor ao Senhor, mas te pedimos, fala conosco nessa noite, através da tua santa palavra. Nós oramos a ti, no nome de Jesus. Amém. Deus conosco é o tema da nossa exposição dessa noite. Todos os cristãos espalhados por todos os lugares no mundo estão se preparando para celebrar o Natal. As estatísticas recentes mostram que pelo menos 2,3 bilhões de pessoas vão celebrar o Natal nas próximas semanas. Isso é um número expressivo. O Natal como um feriado tradicional. Isso faz o Natal o feriado religioso mais importante do planeta. É certo que ao longo da história, muito do sentido e significado do Natal tem o seu real sentido e significado bíblico. Podemos dizer que para a maioria se perdeu de um movimento ou de um momento religioso para uma oportunidade gigantescas. Por exemplo, somente os americanos no ano passado gastaram as festas de final de ano 936 bilhões de dólares. Presentes, negociações, compras, tudo isso está envolto a este momento do Natal. Estamos diante, ou acabamos de ler um texto, descremos quanto à vida de Cristo e o seu nascimento. A mensagem do Natal é simples. Pecadores precisam de um Salvador. Peca Lucas no capítulo 2. O Salvador, Cristo, o Senhor. O Natal tem a intenção de nos lembrar cada um de nós, não somente aqui, mas aqueles que nos acompanham em casa, ou aqueles que nos acompanharão em algum momento, de que todos nós somos pecadores, de nada merecedores, mas carentes de um Salvador, Cristo, o Senhor. Olhemos então para o livro do profeta Isaías, o grande profeta Isaías. O nosso texto, ele está numa pequena ou dentro de uma primeira seção deste extraordinário livro do Antigo Testamento. Primeiros capítulos. A mensagem, como um profeta Isaías, ele traz advertências a respeito do julgamento de Deus que virá sobre o povo de Israel, por causa de sua rebelião, por causa de sua idolatria, por causa que os líderes de Israel se corromperam e se afastaram de Deus. O livro então, em meio às duras mensagens do profeta, ele nos traz uma mensagem de esperança. Daí nós olhamos para os 2 primeiros capítulos e reconhecemos, conseguimos ver o povo que se arrependerá dos seus pecados e buscará ao Senhor reconciliação com Deus da aliança.
Bem no meio da nossa sessão, os 12 primeiros capítulos, está o capítulo de número 6, o centro da nossa sessão. E sem dúvidas, a visão fala muito a respeito da mensagem do livro. O capítulo 6, os primeiros versículos, nos mostram então esta visão gloriosa que Isaías tem no ano da morte do rei Uzias. Ele vê o trono de Deus e ele tem a visão do Senhor assentado no seu trono. Diante dessa visão, Isaías reconhece o quão ele é corrupto, o quanto a glória e a santidade de Deus irá nos mostra um homem falando, o rei de mim, estou perdido, homem de lábios e ver purificação. Uma grande missão. E a missão distante dos meus caminhos. E o interessante é que 40 anos ele terá a mesma mensagem a respeito de julgamento e de esperança para o povo de Israel. O que irá acontecer, de acordo com Isaías capítulo 6, é que o coração do povo vai se endurecer cada vez mais. Pequeno toco de uma pequena parte da árvore que permanecerá fiel à aliança de Deus. O final do capítulo 6, então, nos fornece a informação a respeito de uma semente santa. Mas a pergunta é: que semente santa é essa do capítulo 6 de Isaías? O resto da sessão, no capítulo 7, nos responderá esta pergunta. Queridos, o assunto básico do capítulo 7 de Isaías é que antecede Judá, Acaz. Há um sinal sobrenatural que poderá ser pedido pelo rei Acaz diante das circunstâncias de guerra. Então percebam o contexto que está diante deste homem: caos político, rebelião, idolatria, o povo dando as costas para Deus, uma conjuntura caótica. O que Acaz quer? Uma certeza, uma segurança de que ele, filho a deuses pagãos. O coração desse homem está distante de Deus. Diante deste caos político militar, não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Eis aqui uma resposta de falta de fé, ou uma resposta hipócrita da parte do rei de Judá. O caminho que ele queria trilhar não era um caminho da fé, porque ele sabia que um sinal sobrenatural o alertaria ou o chamaria a agir, a viver e a dar passos de fé, a se arrepender dos seus pecados e a se voltar para o Deus de Israel. E baseado nisso ele disse: não, eu não quero tentar o Senhor. Eis aí uma resposta incrédula. A coisa se volta não simplesmente para Acaz, o herdeiro do trono de Davi, mas para a cidade de Davi, ou para a casa de Davi. Então disse o profeta, verso 13. Ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os... O que o profeta está apontando aqui? Mas também o povo, diante do fracasso do homem, diante do caos político e militar, diante da degradação moral e espiritual do povo de Deus, o Senhor nos traz um sinal por iniciativa própria, baseada em sua soberania, em sua graça, em seu amor, ao dizer: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Podemos então olhar para este grandioso sinal, com um significado não simplesmente para aquela época,
mas para todas as épocas. O significado para o povo do Antigo Testamento ou para o povo de Judá. Recordem-se da aliança. Recordem-se das minhas promessas, do Redentor, do Messias prometido, do Deus conosco. Eu estarei com vocês. No meio do caos, Deus está reafirmando que estaria com aquele povo. Obviamente nós podemos pensar, o que um rei espera ou requer diante de uma possibilidade de uma guerra, senão algo concreto. E Deus está desafiando a fé daquele homem, dizendo: o sinal que eu vou lhe mandar faz com que você traga à sua memória o Deus conosco. O poder sobrenatural de Deus fará uma virgem conceber um menino. E este será o Deus feito homem. O Deus feito homem. A promessa de um Messias estava presente na vida deste povo. Relatado por Moisés ao povo no deserto, desde Gênesis, quando ele está contando a história ao povo de Israel. O descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, ou da antiga serpente, a saber, Satanás. A palavra de Deus a Acaz é: creia na minha promessa, creia na minha aliança, creia na minha presença, eu sou Deus contigo. A mensagem a todas as épocas. Mateus cita essa passagem aqui, de Isaías 7,14, para se referir a Jesus, o Messias prometido. Os autores do Novo Testamento tomam o profeta Isaías e dizem: eis aqui o Filho de Deus, prometido desde os tempos antigos. Eis a história da redenção diante de nós. O plano eterno de Deus, estabelecido desde antes da fundação do mundo, desde a eternidade. Que plano é esse? Deus conosco. Deus habitando no meio de homens. Deus habitando no meio de um povo eleito, escolhido desde a eternidade. O Éden era o início deste grande plano. Deus monta ou planta aquele jardim e chama os nossos primeiros pais a estar com Ele. Ele era Deus conosco no jardim do Éden, mas aquilo era simplesmente o início de uma revelação que se expandiria e se estenderia por toda a face da terra. Mas os nossos primeiros pais falharam e foram expulsos da presença de Deus. Desde então eles não estão mais com Deus, eles não estavam mais com Deus conosco, Ele é o Deus Emanuel. Ao longo da história então, Ele se revela a um homem, uma família, Ele chama este homem, Ele faz uma aliança com este homem, Ele faz aliança com o filho deste homem, com o filho do filho deste homem. O tempo passa e Ele está fazendo uma aliança com um povo inteiro, lá no deserto, no Mosco. E o tabernáculo simplesmente era Deus no meio do povo de Israel, Deus conosco. Mas o tabernáculo era simplesmente um sinal de uma glória maior. Salomão, o filho de Davi. E o templo em Jerusalém se enche da glória de Deus. Mas a glória do templo é substituída pela glória do próprio Deus feito homem. Quando Cristo olha para o templo e diz: em 3 dias esse templo será destruído e eu reconstruirei esse templo. E Ele falava disso para se referir a Ele mesmo. O Deus habitando entre nós, o Deus conosco. O ápice da revelação, da história da redenção. Mas a história não para por aí. A igreja, homens e mulheres alcançados por essa graça, tornam-se o templo de Deus sobre a face da terra. Deus conosco, habitando dentro de nós.
a habitação do Espírito. É Deus conosco. É o mistério do Evangelho, a loucura do Evangelho. Mas a história não para por aí. Cristo voltará. E um grande tribunal será instituído. E todos os seres humanos serão julgados. E um novo céu e uma nova terra, pelo poder da glória de Deus, estará estabelecida. E Deus, finalmente, será Deus conosco para todo sempre. No novo céu e uma nova terra. Num mundo onde não haverá mais lágrimas, não haverá mais o pecado, não haverá mais a morte ou o luto. Mas Deus habitando no meio do seu povo. No meio do seu povo. Aplicações finais para todos nós. O texto nos ensina sobre como Acaz pôs a sua fé nos homens, ao invés de colocar a sua fé em Deus. Somos tentados a cada dia, diante das lutas e dificuldades, a colocar a fé em nossas mãos, em nosso poder, em pessoas ou coisas, e não em Deus. O texto nos ensina, através do exemplo negativo do rei de Judá, Acaz, Deus nos chamando a pôr a nossa fé nele. O texto nos mostra mais, Acaz rejeitando o consolo do Senhor, quando ele diz: tenha cuidado e fique calmo, Acaz, não tenha medo e nem fique desanimado. Deus vai ao encontro dos seus, quando estes estão temerosos. Deus foi ao encontro de Acaz, mesmo ele fazendo tanta bobagem. Deus vai ao encontro dele em graça. Mas esse homem rejeita a palavra de Deus e põe a sua fé em outro lugar, em outras coisas. Mas o texto nos ensina como a inclinação natural de nossos corações é ser movido pelo que vemos, pelo que tocamos e não pelo que cremos, não nas promessas de Deus, não no sobrenatural. Muitas vezes optamos por trilhar o caminho da visão ao invés do caminho da fé. Querido, o texto nos fala a respeito do Natal. Quando ele mostra a depravação do coração do homem, o caos, depravação moral e espiritual, e a necessidade de um sinal sobrenatural, Cristo, o Filho de Deus. O Natal é uma oportunidade para nos lembrar que todos nós precisamos sim de um Salvador. Não perca a oportunidade nesse Natal para avaliar o seu próprio coração diante de Deus. Não perca a oportunidade nesse Natal nos ajuntamentos familiares para falar da mensagem do verdadeiro Natal. Como no início eu lhes disse, 2,3 bilhões de pessoas vão estar se reunindo nos próximos dias para trocar presentes. E isso é bom, não estou falando que isso é ruim. Mas o sentido do Natal não está aqui, ou não está aí somente. Não. O Natal fala de um Salvador e de pecadores que precisam de salvação. O Natal nos lembra do poder de Deus ao fazer uma virgem conceber um menino, obra do Espírito Santo. O Natal nos fala da presença de Deus vindo ao mundo para habitar no nosso meio. Um plano eterno estabelecido desde os tempos eternos e que está se consumando a cada dia e a cada momento. Não perca tempo de colocar o seu coração, de perceber se de fato você
entendeu a mensagem do Evangelho, a sua necessidade de um Salvador, a necessidade de você propagar esta mensagem nas oportunidades que Deus nos dá, a oportunidade de viver na presença do Senhor. Ele é Deus conosco. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!